A Bíblia, por diversas vezes, repreende o crente sobre o perigo da apostasia. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 29. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários de Deus. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, somente pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado digno aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha, esse texto é de arrepiar. Por quê? Porque aqui está dizendo que aquele que pisar no Filho de Deus vai ser muito pior do que aquilo que a lei de Moisés fazia com aqueles que seguem a Torá. Vai ser muito pior. E aqui está dizendo aqueles que eles receberam a santificação pelo sangue de Jesus. Ou seja, aqueles que um dia o receberam em seus corações. Então aqui está falando sobre um pecado voluntário e a perda do sacrifício. Se pecarmos voluntariamente, isso não se refere a pecados ocasionais, tá? Isso aqui está falando sobre uma rejeição consciente e persistente à fé em Cristo. Não está falando sobre fraquezas humanas, não é isso. Está falando sobre a consciência direcionada a rejeitar o Filho de Deus e a viver no pecado. Depois de terem recebido o conhecimento da verdade. Então o autor fala de pessoas que ouviram, entenderam e até aceitaram a mensagem do Evangelho, mas depois rejeitaram a Cristo e voltaram à incredulidade. Já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Como o sacrifício de Cristo é o único caminho para a salvação, ao rejeitá-lo, não há outro meio de perdão. Aí muitos tentam ir para a lei, tentam ser judeus, ou seja, participar da sinagoga de Satanás, como diz lá em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, em relação à igreja de Esmirna e à igreja de Filadélfia. Esses acabam criando uma oposição aos servos fiéis de Jesus, achando que por meio dos ensinos da lei, eles podem ser salvos. Mas isso está errado. Então não há perdão fora de Cristo. Então o autor de Hebreus aqui está nos alertando que para os apóstatas o que resta é o juízo. Aí fala expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Essas palavras, elas falam de uma condenação eterna, semelhante ao juízo final, que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Continua dizendo que há de devorar os adversários. Então, quem rejeita Cristo se coloca na mesma posição dos inimigos de Deus, sujeitos ao castigo divino. No Antigo Testamento, quem quebrava a lei de Moisés e cometia pecados graves era condenado à morte sem misericórdia, baseado no testemunho de 2 ou 3 pessoas. Deuteronômio 17:6 fala sobre isso. Então, o autor de Hebreus aqui está dizendo que esse castigo era severo no Antigo Pacto, quanto mais será no Novo Pacto, que foi selado pelo sangue de Jesus. Então o autor aqui ele descreve 3 formas terríveis de rejeição a Cristo. 1, pisar no Filho de Deus. Isso significa desprezar Cristo, ignorando o seu sacrifício e autoridade. É um ato de rebeldia total. 2, ter por profano o sangue do testemunho. O sangue de Cristo, que deveria ser tratado como santo e precioso, é tratado como algo comum e sem valor. 3, fazer agravo ao Espírito da graça. E isso significa insultar o Espírito Santo, que convence o pecado e conduz à verdade. Então você vê que essas 3 atitudes mostram uma rejeição completa da fé cristã.
tornando a pessoa digna de um castigo ainda maior do que os que estavam sob a lei de Moisés. Então, aqueles que rejeitam a Cristo, eles vão ter um sofrimento muito terrível. Sabe? Uma vez que foram iluminados, né, pelo Espírito Santo de Deus, que tiver a consciência de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e essas pessoas recuam, falam, não, eu não quero saber de Cristo. Então, é exatamente a essas pessoas que a palavra de Deus aqui está exortando. Então, a apostasia é extremamente perigosa. Eu tenho dedicado a maior parte dos meus vídeos a alertarem as pessoas a não caírem no pecado da apostasia. Porque a apostasia é um caminho irreversível, conforme a palavra do Senhor diz, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Por quê? Porque elas vão definir o destino delas. Que você, ao ouvir essa palavra, possa pensar, né? Porque o medo não vai nos levar a ter salvação, não. Mas a pensar que rejeitar o Filho de Deus é muito pior do que aqueles que vivem nas trevas, que nunca conheceram o caminho da verdade. E não pense que é só dizer assim, eu não quero a Jesus, que está negando a Cristo. É quando você começa a abandonar as doutrinas dele, as verdades dele. Quando você começa a viver uma religião sem Cristo. Cristo não é a parte essencial da sua vida mais. Então você está negando o Filho de Deus. Tá? Que essa palavra possa causar temor no seu coração. E que você, se estiver, né, muito perto de entrar nesse caminho, você possa sair. Se desviar e voltar ao caminho, né, da graça do Senhor. Permitir que o Espírito Santo venha aquecer o seu coração outra vez.